Hoje eu vou gravar um conteúdo técnico explicativo aqui para vocês de uma dúvida que é muito comum no consultório de cirurgia plástica. As pacientes que querem colocar prótese de mama constantemente perguntam para a gente qual tamanho escolher. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu trouxe 2 implantes, eu vou explicar exatamente qual é a diferença desses implantes e como que a gente faz para escolher o tamanho ideal para cada tipo de paciente. Senhores, meu nome é Bruce Otsuka, eu sou médico residente em cirurgia plástica e nesse canal aqui a gente fala sobre cirurgia plástica. Então, se você é novo, está chegando agora, considere se inscrever aqui, ative o sininho de notificações e encaminhe esse conteúdo para quem gosta de cirurgia plástica ou quem tem curiosidade acerca desse tema. Hoje a gente vai conversar sobre as próteses. As próteses eu já contei a história delas aqui no canal, vou deixar um vídeo no card na descrição para você entender como que surgiram esses dispositivos e como que a gente chegou no modelo atual de implante moderno, que é esse aqui, ó, que eu mostro para vocês aqui. Primeiro de tudo, pessoal, existem tipos de implantes diferentes, nem todo implante é exatamente igual. As fabricantes, elas trazem para a gente pelo menos 2 formas, que é a forma redonda, que é esse aqui, tá? Que é um implante que tem as mesmas dimensões, partindo, né, do centro até a região da base, então assim, ele é exatamente simétrico em todas as proporções, ele é literalmente redondo. E a gente tem os implantes anatômicos. Os implantes anatômicos, eles têm um preenchimento a mais no polo inferior e no polo superior ele é um pouquinho mais achatado. Ele tem esse formato assim, ó, ele fica mais ou menos assim. Isso aqui seria um formato de implante anatômico. Como esse implante aqui é um implante redondo, ele tem um critério de seleção que é o que a gente chama de projeção. Esse modelo aqui é um modelo de 380 ml e é um modelo de projeção alta. O que é essa projeção? A gente tem, idealmente, 4 medidas no implante. A primeira delas é a medida da base. Quanto que esse implante tem de uma borda até a outra, passando por baixo dele. Uma das principais medidas que a gente faz no pré-operatório é justamente escolher, medir ali o tamanho, né, de uma linha até a outra para saber se esse implante tem o tamanho adequado para se encaixar ali naquele lugar que a gente quer colocar ele. A segunda medida que a gente tem, que é muito importante, é justamente a medida da projeção, que é a altura desse implante, quanto que ele vai medir da base até o ponto mais alto dele. O implante extra alto é um implante que tem uma base mais estreita e tem uma altura maior. É aquele implante que vai projetar mais a mama para frente. É com certeza o implante mais utilizado para os pacientes que querem ter um volume de mama, né, querem ter uma marcação, uma projeção maior. Aqui a gente tem um outro modelo de implante que eu vou mostrar para vocês, que é um implante de 485 ml, ó, um implante bem maior. Ele tem pelo menos 185 ml a mais do que o implante de 380. E só para vocês verem, ó, a diferença dos dois é relativamente grande. Esse implante de 485 ele tem uma projeção maior, ele é mais alto e ele tem uma base mais larga, ou seja, aqui não é todo o tórax vai comportar um implante desse tamanho. Isso aqui é um implante para pacientes mais altos, que tem um tórax mais largo, que tem uma estrutura física maior, para não ficar também muito exagerado. O outro implante que a gente tem é um implante de projeção alta. Esse aqui é um super alto. O implante de projeção alta, ele tem uma base um pouco mais larga, né? Ele mede um pouco mais de base, porém a altura dele é um pouco menor. Então ele é um pouquinho mais achatado do que esse aqui. Também é um implante bastante utilizado e ele tem uma vantagem de fazer uma marcação de colo, né? Aquele colo marcado, aquela linha de cima, mais projetada, porque a base dele é maior, então ele consegue subir, consegue se projetar ali para as regiões acima do tórax. É claro que todos esses critérios que eu falei para vocês e essas medidas, elas precisam ser conversadas e alinhadas com a paciente. Como é que funciona? Na consulta médica, a gente vai avaliar qual é o desejo da paciente, uma mama mais marcada, uma mama mais natural, uma mama mais projetada, uma mama um pouco menos chamativa. Isso vai depender de cada perfil de cada paciente. E a gente precisa exatamente das medidas dessa paciente, do tórax, da altura da clavícula, né, da distância até o meio, para saber exatamente calcular qual é o tamanho de implante ideal para colocar nessa paciente. Como eu disse para vocês anteriormente, a base é um dos critérios mais importantes, porque se a paciente tiver uma medida de base, né, de um ponto até o outro, de 10 centímetros, por exemplo,
não vai conseguir comportar um implante desse tamanho aqui, que é o de 380. A título de comparação, eu trouxe uma tabela aqui, que só para vocês terem ideia, a base desse implante aqui, a medida, né, de um ponto até o outro, ela é exatamente 11 centímetros, ou seja, só vou conseguir colocar isso aqui se eu tiver 11 centímetros de espaço ali para poder acomodar esse implante. Esse é o primeiro critério, o critério mais básico. Depois disso eu vou avaliar outras coisas, né, como por exemplo a quantidade de tecido que ela tem na mama, qual é o tipo de mama que ela quer ter no pós-operatório, para eu poder fazer os cálculos de projeção e saber exatamente se esse implante vai atender os critérios da nossa paciente ou não. Tem uma outra dúvida muito comum que vocês costumam me perguntar bastante no consultório, que é justamente qual é o plano que a gente vai inserir essa prótese. A gente pode colocar essencialmente embaixo da glândula, por cima do músculo que a gente fala, né? É o plano subglandular. E nós podemos colocar também embaixo do músculo peitoral maior. Esse é um implante submuscular. Via de regra, o implante que fica por cima do músculo, eu consigo abrir uma loja, abrir um espaço maior. Então, esse plano subglandular, ele comporta implantes grandes, ele comporta implantes maiores, é claro, dependendo do tamanho da paciente. Quando a gente desce para o plano submuscular, ele é um plano mais estreito, ele é um plano um pouco mais difícil, o descolamento dele não é tão amplo, não é tão grande quanto no plano de cima. E aí a gente tende a diminuir o tamanho da prótese para poder encaixar nesse plano e não tracionar muito, não forçar muito para não romper a musculatura do peitoral maior. Às vezes pode acontecer também de você tentar colocar uma prótese e essa prótese não entrar, né? Não dá certo. Às vezes ela é tão grande, o espaço é tão pequeno que a prótese não vai caber lá. Por isso, uma estratégia muito interessante que alguns colegas adotam é levar pelo menos 3 tamanhos de prótese para o dia da cirurgia. Você vai abrir a loja, você vai medir, né? Ver quanto que tem ali de base mais ou menos. E aí, dependendo do tamanho que você conseguir chegar, você tem ali essa projeção ali, você tem essa medida, esse cálculo exato. Caso seja um tamanho menor do que o que você programou, você vai botar uma prótese de tamanho menor. E se for um tamanho maior, se você conseguir abrir mais espaço e ficar legal, você pode sim ampliar a loja e colocar um implante de tamanho maior. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma curiosidade que muita gente me pergunta bastante. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte aqui, compartilha, aproveita para se inscrever no canal, que a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.